Pai do Senhor para os irmãos, quero compartilhar uma palavra de Deus convosco nessa noite, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, versículo 4, está escrito assim: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, não tragasse o filho. Outro versículo é o 7 que diz: E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou no céu. Nesse capítulo 12 do livro de Apocalipse tem algumas coisas bastante importantes. Outrora nós vamos estar gravando mais um vídeo sobre esses assuntos. E entre elas aparece essa figura desse dragão vermelho, que representa aí a Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Só que aparece algo curioso aqui, que pelo acontecimento, há duas situações nessa questão aqui, que primeiro no versículo 3 e 4 é um acontecimento, e no versículo 7 em diante é outro acontecimento. O acontecimento que se narra do versículo 3 e o versículo 4 faz uma referência à primeira rebelião. Exatamente. A primeira rebelião de Satanás, quando quis subir acima, ser maior que Deus ou igual a Deus. É essa referência que está se referindo o versículo 3 e 4. Essa primeira luta e que foi precipitado de lá, que caiu como um raio, como disse Jesus no livro de Lucas, né? Diz que eu vi Satanás cair como um raio cair do céu, é 10 e o versículo 18 do livro de Lucas, é isso. Como nós podemos chegar a essa conclusão, digamos, desse texto, ou porque aqui o profeta está falando algo que já passou, parece que se é uma revelação, está falando algo do futuro. Assim como nós entendemos as questões de como foi isso, pelo livro do profeta Isaías. Isaías no capítulo 12, como também o Ezequiel de número 28, onde se entende exatamente como que se deu, ou que se procedeu, essa rebelião de Satanás. O capítulo 14 de Isaías e o versículo 12 faz uma referência. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Essa passagem, como também a de Ezequiel, ela, primeiro, existe, digamos assim, uma figura, literalmente, ou, digamos, como o caso de Ezequiel, o rei de Tiro é o personagem pelo qual começa a lamentação, mas aí a gente se percebe que, no fundo, essa profecia ou essa lamentação tem duas personagens. E a personagem de fundo, que acaba sendo exatamente o Satanás, o anticristo, a antiga serpente, o inimigo das nossas almas, Satanás, provavelmente, o anjo de luz, né? Então veja aqui, o Isaías diz, caísse do céu. Por que a gente se entende? Porque a figura em destaque aqui, ele não caiu do céu, não era estrela ou coisa parecida. Já no livro do Ezequiel 28, que também está a partir do versículo 12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz assim, diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida. Opa, o rei de Tiro nunca foi isso. Aí prossegue dizendo, entre outras coisas, estava no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então é nessa parte que se refere que há um personagem além do rei de Tiro dentro dessa profecia. Então, e aí nós voltamos para o texto lido de Apocalipse, quando nós vamos entender que o Senhor Deus mostra para João essa questão desde o princípio. Para a primeira rebelião, queda que levou consigo a terça parte das estrelas do céu, que nesse caso seriam os anjos que acompanharam Lucifer, os seus seguidores, e eles então descem com o dragão. Essa faz parte então dessas hortes infernais que estão perturbando, que estão atentando todo mundo por aí afora. Já
essa questão que nós lemos do versículo 7 em diante é um período escatológico que se refere exatamente no período da tribulação. Porque até hoje, apesar de Satanás ter caído de lá para cá, ele ainda tem acesso de volta lá. Nós poderíamos citar dois exemplos. Um deles seria o caso de Jó, quando ele esteve entre os anjos de Deus lá e disse que estava vindo de rodear a terra e de passear sobre ela. E aí apronta as suas acusações contra Jó. E no caso do sumo sacerdote Josué, que era o companheiro daquele Zorobabel, que ele acusa ele dizendo que as vestes estavam sujas. Então esse acesso, ele ainda faz isso hoje, sobe e desce, de acusar, e a principal função dele é exatamente de acusar os servos de Deus, os crentes em Cristo Jesus. Ele fica nesse leva e traz, vai lá e tenta colocar todos os nossos defeitos, meus e os seus defeitos, diante de Deus. E aí é preciso o Senhor fazer, às vezes, como fez com o sumo sacerdote Josué, purificando. Troca as vestes dele, então. Se o problema for as vestes sujas, troca as vestes dele. E aí nós glorificamos a Deus, porque bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possa ter o direito de entrar na cidade pelas portas. Portanto, aí nessa batalha, do versículo 7 em diante, ele cai, Miguel entra na luta, ele cai de lá para cá, com seus anjos, perde esse direito de subir e descer e parte para a sua última tentativa. Os textos dizem que pouco tempo lhe resta. É dos últimos 3 anos e meio aí da grande tribulação, que ele estará colocando todas as suas forças na terra, tentando buscar de alguma maneira alguém que de alguma forma serve, adora a Deus ou que tem promessa de Deus com a nação de Israel. Portanto, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, esses textos que nós estamos falando, vocês aqui do livro de Apocalipse, traz essa conotação, esse esclarecimento dessa profecia, dessa revelação. Dentro de um texto, a gente observa, digamos assim, 2 quedas, porém em tempos distantes um do outro. Não é porque está no mesmo capítulo que quer dizer que isso acontece um em seguida do outro sem um espaço de tempo. Nós poderíamos dar um exemplo disso, é a questão da promessa do nascimento de Jesus, que o Senhor ele seria o grande Filho do Altíssimo e Deus lhe daria o trono de Davi. Ele, há mais de 2000 anos atrás, assumiu esse papel e todos sabem que ele realmente se tornou grande, é isso, mas o trono ainda não aconteceu. Essa profecia, a questão do trono de Davi, ele ainda não se assentou nesse trono. Mas em breve, certamente, isso vai acontecer. E eu e você devemos nos preparar para fazer parte desse grupo de pessoal que vai estar reinando com Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um. A paz do Senhor Jesus. Acompanha os nossos vídeos. Vamos estar sempre trabalhando nesse sentido de trazendo algo que possa te ajudar, edificar a sua vida e preparar-nos para encontrar o Senhor nos ares quando ele aparecer. A paz do Senhor para todos e até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe-nos pela rede social. Que Deus abençoe a sua vida e tenham todos a paz do Senhor para todos.